Olá, estamos no ar com o nosso boletim de fechamento do mercado, olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago, numa sessão que antecede um relatório importante do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Amanhã o USDA traz aí seus números, seus tradicionais números de oferta e demanda de todo o início do mês. E o mercado espera ajustes aí nas informações. A gente vai conversar agora com o Camilo Motter, lá da Grano Oeste. Seu Camilo já está aqui com a gente no vídeo. Bem-vindo, seu Camilo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um mercado que hoje ele olhou o que, seu Camilo? No final das contas, ele até que trabalhou bem ao longo do dia, mas acabou encerrando aí praticamente dentro de uma estabilidade aí um pouquinho acima para novembro e março do ano que vem, um pouquinho abaixo para agosto e setembro. Aliás, pouquinho não, agosto teve uma queda forte que a gente vai explicar também, mas setembro caiu um pouquinho, caiu 1,25. Por que essa mudança aí depois de um dia positivo? Dá para dizer isso, né, seu Camilo? É verdade. Boa tarde a você, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento por esse importante canal de informações agrícolas, né? Na verdade, o mercado veio um pouco estável, eu diria até demais, pelo estágio que as lavouras americanas se encontram. Tivemos pouca volatilidade nos últimos dias. De um lado, houve chuvas melhores em extensas regiões do meio oeste, mas a porção norte dos Estados Unidos, e aí 3 estados, continua com problemas. Já vamos falar sobre isso. Então eu vejo assim, uma certa estabilidade na condução das lavouras. A China, que vinha um pouco ausente do mercado norte-americano, passou nos últimos dias a comprar, não volumes expressivos, mas demonstra que vai ter que se abastecer lá de qualquer maneira no decorrer, e a nova safra vem chegando, né? E eles têm que programar embarques para a partir de setembro, outubro, né? De um outro lado, nós temos também, aí um pouco mais no campo negativo, eu diria, a redução do uso de biocombustíveis, que implica em menor uso de óleo e etanol para produção de milho para produção de etanol. E a China, que também, essa ausência dela, eles reformularam um pouco mais o uso lá de subprodutos, assim, tratando de rações, né? Entrando um pouco mais de trigo e arroz, né? Já se fala que as importações chinesas do ano podem ficar em 96, 97 milhões e não mais acima de 100, como se previa. Voltando à questão norte-americana, é importante ressaltar que os dados de qualidade das lavouras, o grande problema está em 3 estados, os estados da Carolina do Norte, Carolina do Sul e Minnesota. Minnesota é o 3º maior estado produtor de soja, depois de Iowa e Illinois, então é um estado muito importante. Agora, esses 3 estados, eles praticamente, quando se fala em problema climático nos Estados Unidos, estão ali. Para se ter uma ideia... Seu Camilo, só uma dúvida, desculpa. Esses 3 estados... Oi? Só uma dúvida, o senhor falou de Carolina do Norte, não seria Dakota? Não seriam as Dakotas? Bem lembrado, as 2 Dakotas do Norte e Dakota do Sul, bem lembrado. E não Carolina, as Dakotas, né? As 2 Dakotas e Minnesota. Minnesota é o 3º maior estado produtor de soja, portanto o impacto é mais acentuado ali. Se a gente pegar a qualidade das lavouras do último relatório agora, se pegar os anteriores, também veio se deteriorando, mas na última semana, a Dakota do Norte contava com apenas 13% de lavouras tidas como boas e excelentes. Aliás, tidas como boas, porque praticamente excelente, acho que tem 1 ponto ou 2 só. A Dakota do Sul com 27% de bom e excelente. E a Minnesota com 34%. Então veja que esses 3 estados concentram o problema. Nos demais estados, Iowa, que é o principal estado produtor, conta com 60% de lavouras boas e excelentes, que é a média nacional. Agora, muitos estados, Illinois está próximo de 70%, Nebraska acima de 70%, que é outro importante estado produtor, né? De maneira geral, então, todos os demais estados estão com 60% ou acima disto na categoria bom excelente.
Bom, quando se fala das questões climáticas, esses estados receberam, esses 3 estados, receberam um pouco de chuva em pontos importantes de cultivo no último final de semana. Mas agora, daqui para frente, por uns bons dias aí, não deve ter chuva nessa região. O USA está avaliando tudo isso, e esse levantamento que vai sair amanhã, que você citou aí no seu comentário inicial, Alex, ele vai fazer levantamento de campo. Bom, como a situação está em andamento e o problema está bastante confinado nesta região, nós até imaginamos que os dados do relatório de amanhã vão ser relativamente conservadores, embora deva haver corte nas estimativas de produção. O mercado espera que para a soja haja um corte da ordem de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil toneladas. Portanto, vindo para casa de 118, 118,5, 118,700, 118,7, 118,6 milhões de toneladas, né? Para o milho, a perspectiva era um corte maior, de 5 a 6 milhões de toneladas, né? Portanto, viria um pouco abaixo dos 380 milhões de toneladas no milho. Isso é o que o mercado espera. Mas são relatórios, agosto e setembro, que sempre podem surpreender muito. E eu diria, com surpresa, o mercado vai reagir, para um lado ou para o outro, mas como se espera corte nos índices de produtividade e na produção final, o relatório pode surpreender de forma positiva amanhã. Vamos só pontuar, então. O senhor acredita que vai ter corte, mas que não vai ser um corte tão importante quanto se deveria, ou que o mercado espera nesse momento, seu Camilo. É isso? Exatamente. Eu acho que, como a lavoura está... Porque se tomarmos aí floração, ainda praticamente as lavouras mal finalizaram a fase de floração, né? O último relatório estava com 90 e poucos % aí de floração. O período mais crítico é daqui para 10, 15 de setembro. Portanto, temos aí 30 dias ainda pela frente que as lavouras estão em fase de formação de vagens e de grãos, né? Que é o período mais crítico para a determinação da produtividade. Então, o que eu acredito, eu penso em relação ao relatório, que o USA vai ser relativamente conservador, embora vá cortar um pouco, não tenha dúvida, e que cortes maiores virão em setembro. Tá. Isto não quer dizer que ele não possa surpreender e cortar de uma forma mais acentuada amanhã. Mas como as lavouras estão em evolução, acho que ele não vai fazer uma coisa mais agressiva. Isso é um parecer meu. Claro, a mudança mais significativa de preço viria de uma surpresa, portanto. Exatamente. Acredito nessa linha. Muito bom. Seu Camilo, e essa história da China, hein? China voltando às compras, o senhor já citou isso. Tem alguma surpresa, alguma análise a se fazer disso? O senhor me surpreendeu falando que talvez a China não chegue nos tais 3 dígitos de compra aí, né? Que tanto se espera que a China faça. Por que, seu Camilo? O que está acontecendo com a China? Bom, exatamente. Em primeiro lugar, acho que a surpresa foi a China ficar fora um período até longo. Tivemos aí 2 a 3 semanas que não houve relatos ou reportes de compra de parte da China, ou coisas muito pequenas mesmo. E essa semana voltaram um pouco mais. Esse é um ponto. Segundo ponto, a China passou a usar um pouco mais produtos como trigo e arroz na produção de rações, portanto, caindo um pouco. Terceiro ponto, alguns focos de febre suína africana continuam a ressurgir lá também, e até essa semana houve relatos de aparecimento de peste suína africana na Costa Rica, se não me engano, aqui na América Central, muito próximo dos Estados Unidos, né? Mas isso não tem muito a ver com a questão chinesa, mas na China há relatos de ressurgimento de alguns focos também. A margem da produção de carnes de suínos também está um pouco ruim em alguns pontos do país. Então, tudo isso acaba prejudicando a produção e a possibilidade de uma certa
redução nas importações em relação àquelas estimativas dos 3 dígitos, né? E nos Estados Unidos, um fator que pode acontecer, dada essa certa ausência da China nas compras, mas também nos embarques, né? Os embarques semanais americanos estão muito baixos, tanto que se imagina que os 61,8 na verdade, é a última estimativa de exportações americanas, para esse ano que termina agora no final desse mês. Né? Uhum. A temporada 2020-21 termina neste dia 31 de agosto. Se imagina que os Estados Unidos não vão conseguir embarcar as 61,8 milhões de toneladas, porque se a gente observar os embarques semanais mais recentes, últimas 5 ou 6 semanas, os embarques ficaram na casa de 180, 200, 250 mil toneladas por semana. E esse atraso foi se acumulando. Para ele atingir a meta, precisaria chegar a uns 600 ou 700 mil toneladas nessas últimas 3,5, 4 semanas que faltam para encerrar o ano agrícola. Portanto, como não se espera isto, é possível que, inclusive, no relatório de amanhã, o governo eleve a estimativa de estoque desta temporada, não mais de 3,5, 3,6 que estavam, para 4,200 por aí, ou até pouco mais, né? Bom, isso também tem a ver com esse certo recuo da China, né? Então, vamos ter que ir monitorando isso. Mas nada que assuste, nada que possa estabelecer aí um retorno de preços muito baixos, não. Ao contrário, eu acho que a China, voltando agora, dá novo ânimo, um certo corte na estimativa de produção americana também, e os preços vão se estabelecer desses patamares para melhores, né? Ao redor de 13,50 para cima, tomando como base aí setembro ou novembro. Né? Mas um corte nos estoques, mesmo que leves aí, os estoques finais, e uma revisão da produtividade vai acabar ficando, óbvio, né? Se for uma revisão também conservadora, como o senhor colocou, vai ficar no 0 a 0, então, seu Camilo? Na verdade, você citou corte nos estoques. Não, eu acho que vai haver um acréscimo nos estoques. É isso mesmo. Elevação no estoque e corte na produtividade. Para esta temporada, a gente imagina um aumento nos estoques. Mas na temporada seguinte, 21, 22, é possível até que o governo americano mantenha estoques iguais ou até menores, dada essa redução da produção. Vamos ter que ver esse jogo. É um jogo ainda de sintonia muito fina, viu, Alex? Né? Porque não estamos falando de grande quebra por enquanto e não estamos falando em grande corte nos estoques deste ano. Aliás, em grande aumento nos estoques deste ano. Uhum. Vamos verificar os números de amanhã, mas possivelmente a minha impressão é que com certeza vai haver um corte na produção, uma elevação desses estoques deste ano, que portanto, agora 31 de agosto, que portanto entram nos estoques iniciais da próxima temporada, 21-22, que vão contribuir nestas avaliações iniciais ainda da temporada 21-22, vão contribuir para aumentar um pouco os estoques finais, mas contrabalançando com a queda de produção, né? Então vamos ter que ver essa sintonia fina e como é que vão se ajeitando os números daqui para frente. Muito bem. Bom, o senhor arriscaria, antes do relatório, de trazer uma tendência aí para os preços? Eu penso que são positivos. Minha impressão é que esse jogo de números vai resultar no mercado em alta amanhã. Minha impressão, pelo menos, né? Né? Mas, de forma geral, os fundamentos são positivos ainda, seu Camilo? Ou os fundamentos positivos já começam a se desfazer? Porque, afinal de contas, a safra está se consolidando já, né? Os fundamentos permanecem positivos para manutenção desses patamares de preço. Tá. E eu considero esses preços são historicamente altos, né? Se a gente pegar essa temporada, a gente vai ver que em maio nós tínhamos preços, claro, bem superiores a esses que estamos vivendo hoje, né? Quando o mês presente chegou à casa dos $16, né? E isto, vamos dizer, a temporada de preços altos em função de safra velha estão passando. Mas os fundamentos continuam positivos também para a safra nova, sobretudo porque vai haver cortes na estimativa de produção, que podem ser
aprofundados ainda até setembro, quando se tem a safra mais ou menos definidas, né? E claro, uma vez isso consolidado, as coisas começam a se voltar para o Brasil. E aí ainda está tudo em aberto para a questão brasileira, né? Mas, se a gente olhar para o relatório de produção norte-americana, ou melhor dizendo, para o relatório norte-americano, o USDA, quando ele olha para o Brasil, ele fala em produção muito alta, a meu ver, 144, 145 milhões de toneladas. Ou seja, isto é para uma produção, plantio maior, produtividade dentro da normalidade, uma produtividade boa e clima adequado, né? Então, a gente está tudo em aberto nessas três áreas. O que a gente pode falar hoje é que nós temos apenas o interesse do produtor brasileiro em aumentar a área em 2%, 3%. Tem consultorias falando até um pouco a mais do que isso. Isso é o único dado que nós temos como certo. Agora, clima é que vai ser o definidor, e aí, portanto, produtividade e, em última instância, os índices de produção. Veja que a responsabilidade para repor os estoques mundiais está sendo quase que lavada as mãos nos Estados Unidos, né? E joga a responsabilidade para o Brasil, para a próxima temporada. Brasil, Argentina, obviamente, mas, sobretudo, para o Brasil. Porque a safra americana, ela não vai surpreender com uma produtividade excepcional, por causa desses problemas climáticos. Ela, na melhor das hipóteses, vai ficar naquela média histórica, mas tende a cair um pouco. E já amanhã nós devemos ter essa observação pelo USDA de que a produção vai ser menor que 119,7,8, 120 milhões de toneladas. Vamos já falar em casa dos 118. E ele pode surpreender com um número até 117, por que não, né? Então, veja bem, os fundamentos permanecem sólidos e bem consistentes para os preços se manterem nesses patamares, para até um pouco melhor, né? Neste momento. A responsabilidade será logo jogada para o Brasil. Para uma mudança de patamar, precisaria de novidade. Perfeitamente, e novidades bastante sólidas, né? Muito bem. Seu Camilo, e Brasil? Qual é a realidade agora e o que a gente deve esperar em termos de preço? Só um detalhe ainda sobre essa queda brutal da posição agosto, só para esclarecer, que você citou lá no começo, né? Vou pedir, inclusive, para o Matheus botar no ar para a gente, só para a gente ter como comparação aqui no ar. Vamos lá. Exatamente. Então, o que ocorre com agosto? É um mês que está saindo fora já de negociação. Se a gente olhar para a tela, tem pouco mais de 300 contratos. E quando o contrato futuro se torna praticamente presente, praticamente todos os operadores, ou quem tinha posição em aberto neste vencimento aí, eles vão saindo fora de forma muito antecipada. A liquidez fica muito baixa, e tanto que esse mês agora ele sai, a última negociação é sexta-feira agora, porque é o primeiro dia anterior ao 15º dia útil do mês. E o primeiro dia útil anterior ao 15º dia do mês é exatamente essa sexta-feira. Então, mais 2 pregões ele sai fora, e aí fica um jogo de interesses muito grande. Tem empresas, tem pessoas que querem deixar para sair para liquidação financeira, e outros não, e correm atrás para sair fora. E vira esse jogo, portanto, quem quis vender tem que vender lá embaixo, quem quis comprar, de repente tem que comprar lá no alto. Então, é um jogo muito especulativo entre poucos interessados em sair da posição. Por isso fica esse jogo aí totalmente diverso daquilo que se vê nos outros vencimentos. Tá aí a explicação de por que o agosto, está mostrando aí na tela, tem uma queda de 42 pontos, enquanto o setembro, que é o próximo vencimento, caiu 1 ponto mais 25 apenas. E o novembro já fechou positivo em 3 pontos mais 25. Então, tá aí a explicação do seu Camilo para essa situação. Os vendedores tiveram que correr atrás e tinha compradores a 42 centavos abaixo, como foi o fechamento aí, ele acabou topando pagar o preço, digamos assim, né? E acontece. Para sair do contrato. Para sair do contrato e zerar a posição. Boa, seu Camilo. E Brasil, seu Camilo? Brasil é o seguinte, temos um mercado que continua lento e eu acho que ele vai se estender nessa lentidão até o final da temporada. Não vejo
Pode acontecer sobressaltos pelo caminho, que podem reduzir um pouco mais ainda essa lentidão que já vivemos ou acelerar em alguns momentos, né? Mas, de maneira geral, o que a gente percebe é isto, uma lentidão que já vem se arrastando há 2 ou 3 meses e deve continuar pela frente. Poucos negócios para essa temporada, poucos negócios para a próxima temporada. Tivemos uma melhora dos prêmios, mercado spot entre 140 a 150 aí nos portos brasileiros, acima de Chicago. Câmbio vem oscilando numa margem aí de 5,15 a 5,25, com picos até 5,30 tivemos ontem, e isso vem ajudando na formação do preço interno, né? Interior aí com 168, oeste do Paraná, eventualmente 170 até, com prazos para início de outubro, prazos bem alongados, né? 15, 20 de outubro. E nos portos aí 172, 174, aí também 175, dependendo de prazos, condições de entrega e tudo mais. E momento do dia também, né? Mas, de maneira geral, um mercado bastante acomodado e bem lento, nada de sobressaltos, né? E tem China, possibilidade de China continuar comprando ou já fez a mudança dela, já está focada nas compras americanas, do produto americano? Existem ainda volumes bem expressivos de embarque, a gente imagina que as exportações brasileiras cheguem a 85, 86 milhões de toneladas, né? Para uns 72, por aí já embarcado, 71 embarcado, 72 por aí já embarcado, né? Eu acredito que agosto a gente tem ainda um volume de umas 3 ou 4 milhões para embarcar. Setembro, outubro, novembro, nós vamos ter volumes bastante lentos, mas grande volume disso já comprometido com a China. Acho que a China agora vira a chave para comprar forte no mercado norte-americano, mas alguns negócios vão continuar rodando, Alex. Não muito mais, mas vai continuar rodando. Né? Acredito que a gente volta também agora para atender o mercado interno. E um dado importante é este, do mercado interno, que em muitas regiões já vemos preços acima da paridade internacional, pago pela indústria, né, local, em razão dessa demanda interna e local. Então, acredito que a gente vai ter um pouco essa virada de chave nesse sentido. E as exportações vão acontecer de forma um pouco mais pontual, embora vai continuar havendo embarques de negócios já realizados. Isso vai continuar acontecendo para cumprir os compromissos já assumidos, né? O senhor falou de prêmios para a soja disponível aí. Vai ser um segundo semestre de disputa, seu Camilo? Ainda um pouquinho cedo para falar. Acho que a lentidão que a gente está negociando, ela pode não ter um preço acima de paridade como tivemos no último ano, né? Que foi níveis recordes, né? Mas acima de paridade vai acontecer e já está acontecendo em algumas regiões. Mas acredito que não vai ser nada tão exuberante como tivemos no ano passado. Para mudar patamar de preço, né, seu Camilo? Exatamente. Vai ser mais correção, né? Exatamente. Muito bem. Alguma mensagem, algum alerta para o produtor que está ouvindo a gente nesse momento? Eu acredito que nas negociações de futuro, ficar atento ainda para esse resto de temporada nos Estados Unidos, em que o clima é o fator mais importante, podemos ter algum sobressalto, né? Os 2 relatórios mais importantes, esse que sai agora, mas o de setembro, acredito que já com uma convicção maior sobre o resultado da safra, ficar atento nisso. E início da safra brasileira, sempre podemos ter oportunidades de negócio para a safra nova, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Claro que havia uma expectativa de que o câmbio poderia vir abaixo de 5. Estou achando que, sem umas reformas um pouco mais contundentes, nós não vamos ver câmbio cair abaixo de 5. E ele vai continuar ajudando a promover aí bons preços para a safra brasileira, né? Muito bom. Seu Camilo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Valeu, meu caro Alex. Abraço a você, abraço a todos. Até a próxima. Grande abraço, seu Camilo. Daí, Camilo Motter, Granoeste, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, traçando cenários que mostram ou pelo menos indicam aí para onde deve ir o preço da soja. A gente vai ficando por aqui. Antes de encerrar, deixa eu passar os números. Vamos lá.
Para a soja, agosto, 14 dólares e 5 centes por bushel. Como foi muito bem explicado pelo seu Camilo, é um contrato que já está saindo de tela e, portanto, ele precisa se ajustar à realidade do mercado. E nesse momento, ou na sessão de hoje, caindo 42 pontos, fechando a 14 dólares e 5 centes por bushel. Setembro, 13 dólares e 47 centes por bushel, perdeu 1 ponto mais 25. Novembro, 13 dólares e 40 centes por bushel, ganhou 3 pontos mais 25. E o março de 22, 13 dólares e 41 centes por bushel, 2,5 pontos de alta. Vamos ver o milho. Para setembro, 5 dólares e 56 centes por bushel, uma alta aí de 7 pontos. Para dezembro, 5 dólares e 59 centes por bushel, subindo 6 pontos. Março, 5,67, 6 de alta também. A mesma alta para maio, que fechou a 5 dólares e 71 centes por bushel. Vamos ver o trigo. Para setembro, 7 dólares e 27 centes por bushel, sem alteração. Para dezembro, 7 dólares e 39 centes por bushel, queda de 0,25, a mesma queda para março, que fechou a 7,49. Para maio, 7 dólares e 52. Trigo bem estável hoje, sem alteração aí, portanto, em relação ao fechamento anterior. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e mais destaques para você. Continue com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.